Conversa no Catedral. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Mas não esqueça, se você gostar desse vídeo, curte aí e também se inscreva no nosso canal. Antes da gente falar desse livro, vamos falar um pouquinho sobre quem é Mário Vargas Llosa. É um escritor peruano que foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu vários livros ao longo de sua carreira. Eu vou citar aqui alguns que eu já conheço: As Travessuras da Menina Má, A Festa do Bode e O Paraíso na Outra Esquina. São 3 livros que eu li, fiquei encantado com eles, e aí soube que Conversa na Catedral seria a principal obra, talvez a obra-prima do Mário Vargas Llosa. Fiquei muito curioso e quis ler esse livro. O Vargas Llosa, quando jovem, chegou a militar junto ao Partido Comunista Peruano. Na sua juventude, ou seja, na sua primeira fase ali como escritor, ele era reconhecido como uma pessoa de esquerda, tinha uma ligação forte com a Revolução Cubana, de Fidel Castro, mas ao longo do tempo ele foi se distanciando da esquerda, a ponto de, em 1990, ele ser candidato a presidente do Peru por uma coalizão de centro-direita. Ele ganhou o primeiro turno, venceu no primeiro turno, mas no segundo turno perdeu para o candidato de extrema-direita, Alberto Fujimori. E hoje o posicionamento político do Vargas Llosa é um posicionamento de direita. O Vargas Llosa, ele nasceu em 1936 na cidade de Arequipa, no sul do Peru. Ele é um dos mais importantes escritores da América Latina. E ele também pediu o reconhecimento da cidadania espanhola. Então hoje Vargas Llosa, ele é um cidadão peruano e espanhol. Eu acabei optando por ler a versão original em espanhol, que é Conversación en la Catedral. Eu falei com vocês no começo desse vídeo em Conversa no Catedral, mas mostrei esse livro aqui, que é uma edição mais antiga, em português, que é Conversa na Catedral. A edição em português mais recente aqui no Brasil é essa aqui, a Conversa no Catedral. O que é no Catedral ou La Catedral? La Catedral é um bar de Lima, um bar que existia em Lima, que o Vargas Llosa, inclusive, acho que deve ter frequentado. E por isso que é Conversación en la Catedral. Aí a tradução primeira aqui no Brasil foi Conversa na Catedral, se referindo a uma tradução mais literal de como era o título em espanhol. Já essa edição mais nova cita Conversa no Catedral, entendendo que é no bar Catedral. Eu particularmente, à primeira vista eu gostei da ideia de no Catedral, porque parece ser mais fiel ao que de fato é, que é um bar, mas eu acho que perdeu a ambiguidade que o Vargas Llosa quis trazer para o livro, porque tem um tom nessa conversa no bar entre 2 personagens que são fundamentais no livro, tem um tom de confissões que vão acontecendo ao longo dessa conversa. Então acho que o Catedral também gera uma ambiguidade e um jogo de palavra que é muito interessante aí do Vargas Llosa. Eu vou falar aqui do livro, mas é óbvio que vai ter alguns spoilers. Eu vou tentar não dar muitos, mas algumas coisas de contexto preciso trazer aqui para vocês conseguirem entender um pouco dessa história. 2 personagens, como eu disse, se encontram por acaso: o Santiago Zavalita, ou melhor, Santiago Zavala, conhecido como Zavalita, e o Ambrósio, que era o motorista da família do Santiago. Eles se encontram por acaso e o Santiago convida o Ambrósio para tomar uma cerveja, e aí eles iniciam uma conversa no bar, e nessa conversa eles começam a resgatar coisas da história deles e, consequentemente, da história do Peru. Porque o que Vargas Llosa traz para o livro é um pano de fundo de um período de 8 anos de ditadura do general Manuel Odría, que durou de 1948 a 1956. Esse contexto dessa ditadura, de um regime de força, um regime militar, que o Vargas Llosa quer mostrar nessa conversa. A grande questão que aparece no livro é a pergunta que o Zavalita se faz: em que momento o Peru se fudeu? E o livro vai tentar o tempo todo mostrando vários momentos em que as coisas foram dando erradas, tanto para o Peru quanto para os personagens do livro. O Santiago Zavala é um jornalista, filho de um grande empresário, mas ele rompe com a família, porque esse empresário, o pai dele, tinha relações com o governo ditador, se beneficiava da ditadura para fazer negociatas. O Santiago Zavala rompe com a família e resolve ser jornalista e viver longe desse mundo da política, dos negócios da família e dos negócios com o governo. Ele já tinha uma relação um pouco conturbada com a família. O pai queria que ele estudasse na Universidade Católica,
uma instituição mais conservadora, e ele decide ir para estudar Direito, que o pai queria, mas estudar Direito na Universidade de São Marcos, onde havia núcleos mais consistentes de estudantes esquerdistas. E aí, lá ele conhece outros jovens estudantes de esquerda e ele passa a integrar um grupo do Partido Comunista Peruano. E depois, quando a repressão do governo Odría desmantela esse grupo, o Zavalita resolve abandonar essa militância política e decide se dedicar à prática do jornalismo. Mas o que me chama a atenção aí no Santiago Zavala é a semelhança em alguns pontos com a história de vida do Vargas Llosa. Os dois estudaram na Universidade de São Marcos, fizeram Direito na Universidade de São Marcos. Os dois militaram no mesmo grupo, o Cauhuini, que era o grupo do Partido Comunista Peruano, e os dois se dedicaram ao jornalismo. Dá para perceber muito do próprio Vargas Llosa nesse personagem. O livro foi escrito em 1969, Vargas Llosa tinha aí pouco mais de 30 anos, e acho que também era o momento em que ele já começava a questionar os seus posicionamentos políticos mais à esquerda. Como é que o Vargas Llosa vai trazer esse contexto da ditadura? Ele vai se centrar numa personagem principal, que é o Caio Bermúdez, que é o homem forte da repressão do Manuel Odría. É o homem da força, o homem que cuida de toda a espionagem e o homem que cuida de toda a repressão, tortura, prisões, assassinatos dentro da estrutura do governo. No entorno do Caio Bermúdez, também conhecido como Caio Mierda, no entorno dele giram outros personagens e aí tudo vai se tratando então tanto de força política, negócios escusos com o governo, prostituição, mau-caratismo, traições, tudo isso vai acontecendo no entorno principalmente dessa figura central da narrativa, que é o Caio Bermúdez. O Caio Bermúdez foi criado a partir de um personagem real, que era o chefe da repressão real do Odría, que era Alejandro Esparza Zañartu. O Vargas Llosa conheceu ele quando ele militava na Juventude Comunista da Universidade de São Marcos. O Vargas Llosa, com outros estudantes, eles foram até o Alejandro pedir para que eles pudessem entregar colchões para os colegas estudantes que estavam presos, e não tinham nem colchão para dormir. E nesse momento ele conheceu o Alejandro e saiu daquela reunião com a clareza de que ele iria escrever um livro sobre ele. Então acho que esse é o primeiro ponto interessante do livro, essa contextualização durante uma ditadura, e aí o Vargas Llosa vai por dentro dessa ditadura para ir contando para a gente essas relações de poder e essas relações pessoais também entre os diferentes personagens. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ele trabalha com os pontos de vista de diversos personagens. A narrativa, ela não é linear, ela não é uma narrativa que segue somente um ponto de vista. Os personagens vão se alternando. Lógico que os principais que estão sempre presentes ali são o Santiago Zavala e o Ambrósio. Mas não são só eles que vão aparecer. Você tem pontos de vista, em alguns momentos, da Hortência, que era amante de luxo do Caio Bermúdez. Você tem o ponto de vista do Dom Fermín, que é o pai do Santiago Zavala. E a Amália, que é a namorada, depois esposa do Ambrósio. Tudo isso vai surgindo ao longo do livro, de forma com que às vezes o mesmo fato vai aparecendo para a gente de maneiras diferentes. Como é que cada personagem está enxergando a história acontecer. E aí o terceiro ponto, que eu acho que é muito interessante nesse livro, talvez aquilo que faça com que ele seja reconhecido como uma grande obra literária e estética, é a inovação da linguagem que o Vargas Llosa resolve empregar. Ele é muito influenciado pela literatura do William Faulkner, do Flaubert e do James Joyce. Uma literatura que explora muito os seus personagens e a narrativa não linear. E não linear tanto no tempo quanto no espaço. E aí ele vai ao extremo de nos jogar as informações e nos jogar no meio dos diálogos sem nos avisar quem é o personagem que está falando ou em que contexto aquilo que está acontecendo. A gente vai descobrindo ao longo da própria leitura do livro. Tem alguns momentos em que ele chega a colocar no mesmo parágrafo ou numa mesma página 3 diálogos acontecendo simultaneamente em tempos diferentes, mas as conversas têm relação. São diferentes personagens contando aquela história num outro tempo e com outros pontos de vista, tudo simultâneo. E aí você fica ali na leitura tentando descobrir, mas quem que é esse? Quem é aquele? E aí você vai
À medida que você vai lendo o livro, você vai também reconhecendo aqueles personagens, reconhecendo aqueles contextos, e aí vai ficando mais fácil. Depois vai ficando mais tranquilo você saber, isso aqui é em tal lugar, é em tal época, isso aqui é em tal lugar, em tal época. Mas o Vargas Llosa não te conta nada. Ele vai te jogando e vai deixando ali, e você vai tendo que perceber as coisas. Então é um jogo muito interessante. Eu cheguei a ler uma crítica a respeito desse livro, que dizia o seguinte: a conversa não acontece apenas no bar catedral e entre também os outros personagens. A conversa acontece entre o próprio Vargas Llosa e o leitor, né? E ele vai contando isso e vai contando como a gente às vezes conta numa conversa corriqueira, né? As coisas não têm necessariamente um começo, meio e fim, né? As coisas vão sendo contadas, vão sendo narradas, e a gente vai pegando a coisa no meio do caminho. Então, por essas três características, né? O contexto histórico, os diferentes pontos de vista e a experimentação da linguagem que o Vargas Llosa emprega, fazem desse um livro fantástico. A gente começa a ler e não dá vontade de parar. Não é um livro pequeno, ele tem aí cerca de 500 páginas, vai depender da edição, mas não dá vontade de parar, não. É uma leitura muito, muito cativante, e ele leva a gente para os porões da ditadura, leva a gente para aquilo que há de pior do ser humano, porque ele busca o exercício do mau-caratismo, o exercício da sacanagem, da traição, né? Ele busca lá no fundo, né, para contar para a gente o que está acontecendo. Então é muito intenso esse livro, e cheio de surpresas, reviravoltas. De repente você lê uma coisa, você fala, peraí, mas do que ele está falando? Aí depois, com o tempo, você vai entendendo que ele vai te levando para aquele caminho, né, e vai tendo reviravoltas, surpresas. E a conversa na catedral, como eu disse no começo desse vídeo, ele vai tendo um tom de confissão, porque a partir daquela conversa entre o Santiago e o Ambrósio, que as histórias vão circulando e que tanto um quanto o outro vão sabendo o que aconteceu lá naquele passado, nós vamos conhecendo também. E os personagens escolhidos pelo Vargas Llosa para o livro também são muito interessantes, porque eles estão em várias camadas da sociedade peruana. Então, tanto o Caio Bermúdez, um homem forte do governo e poderoso e violento, o Dom Fermín, que é um empresário rico e faz negociatas com o governo. Mas há, por exemplo, a Hortência, que era cantora, era amante de luxo do Caio Bermúdez, a Queta, sua melhor amiga, uma prostituta. O Ambrósio era motorista do Caio Bermúdez, depois foi motorista do Dom Fermín. A Amália era empregada doméstica do Dom Fermín, depois foi empregada doméstica da Hortência. E todos os personagens são muito importantes, porque os pontos de vista deles vão aparecendo ali e eles vão todos se relacionando. O Carlitos, por exemplo, que é outro jornalista que aparece no livro, ele aparece como um cidadão que foi perseguido e foi vítima de uma armação do Caio Bermúdez. E ele participa de uma outra conversa com Santiago em outro bar, no Negro Negro. E lendo o livro, é lógico que dá vontade de pegar um avião, correr para o Peru para conhecer os lugares que o Vargas Llosa traz. Os principais estão na capital, em Lima, porque a sede do poder é onde acontece o diálogo entre o Santiago e o Ambrósio. E ali você tem primeiro o La Catedral, que é o bar onde eles se encontram. E esse bar existia de fato, né, como eu disse. E ainda hoje existem as ruínas desse bar lá em Lima. Tem ainda a parede principal, tem inclusive uma foto do Vargas Llosa em frente ao bar La Catedral, e agora dá pra gente ver a foto também da mesma parede, mas em ruínas. Tem o outro bar, que é o Negro Negro, onde o Zavalita conversa com Carlitos com frequência, que depois mudou de nome para Degrô. É um bar também que existia em Lima. Sem contar, por exemplo, um lugar fundamental no início do livro, que é quando o Zavalita se encontra na esquina das avenidas Tacna e Colmena e faz a pergunta: quando é que o Peru se fudeu? E essa pergunta é fundamental depois para a resposta do livro. E ele vai trazendo aquele ambiente, um ambiente cinza, um ambiente sem cor, né, de um país que está derrotado pela ditadura. E tem um episódio importante também que aconteceu de fato na cidade de Arequipa, que é a cidade natal do Vargas Llosa. Um protesto contra a ditadura do Odría. As forças de repressão foram até esse protesto, que acontecia dentro do teatro da cidade,
E aí isso ocasionou uma confusão generalizada com as forças do governo, na verdade com os capangas do governo, e resultou numa greve geral que provocou na queda do Alejandro, que era o ministro da repressão do Odría Real. Esse fato o Vargas Llosa traz para dentro da história, né? Para dentro da sua história também. Ele conta isso, lógico, com os personagens que ele trazia, inclusive com capangas que estavam ali dentro do teatro para fazer o papel de repressão, né? Criar uma confusão. Então é lógico que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer o teatro de Arequipa. E aí o que a gente tira desse livro? Que a pergunta, eu não vou respondê-la, né? Porque isso quem lê o livro que vai tentar identificar em que momento que o Peru se fudeu. A resposta que o livro traz é que, ao passar por uma ditadura militar, um regime de força, em que as liberdades são suprimidas, em que pessoas são presas, assassinadas, esse regime leva a uma derrota geral, uma derrota enquanto país, enquanto projeto de país, né? Um país que sai derrotado, que sai fracassado desse processo. E que, lógico, depois isso não está no livro, mas demora anos depois para isso ser reconstruído. E se você ficou curioso, quer conhecer o Conversa na Catedral ou algum outro livro do Mário Vargas Llosa, entra no nosso site, lá tem um link para você fazer a compra pela Amazon e aí você ajuda a gente, tá legal? Não esqueça, gostou do nosso vídeo? Deixa o likezinho, deixa o curtir e também inscreva-se no nosso canal. Então é essa nossa sugestão de leitura, Conversa no Catedral, do Mário Vargas Llosa. Espero que gostem do livro e se você já leu ou quando leu o livro, comenta aqui também no nosso vídeo. Até mais!